O Saber Direito Debate dessa semana é com o professor Flávio Leles, defensor público do Estado de Minas Gerais e professor de Direito Processual Penal. Na aula 1, o professor falou sobre as garantias constitucionais da liberdade. Na aula 2, prisão em flagrante e preventiva 1. Na aula 3, prisão preventiva 2 e temporária. Na aula 4, liberdade provisória. E na aula 5, medidas cautelares. O curso dessa semana é prisão, liberdade e cautelares. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pelas aulas. Na primeira aula, o senhor falou sobre as garantias constitucionais da liberdade, como, por exemplo, a comunicação de prisão. Por que são tão importantes essas garantias? Bem, inicialmente eu que gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse programa para debater um tema tão interessante. A importância de nós trazermos para o Saber Direito esse tema, garantias constitucionais da liberdade, é porque essa é uma situação que é muito vivenciada no dia a dia das pessoas. Então, avaliamos que é importante que essas pessoas tenham conhecimento dos seus direitos no momento em que, eventualmente, elas são presas ou tem algum parente, algum familiar, algum amigo preso, para saber o que pode ser feito, o que deve ser feito, como é que essa prisão é tratada pela nossa Constituição e quais são as exigências constitucionais a respeito em relação ao respeito que precisa existir quanto a esse momento excepcional que é o momento da prisão. E quais são esses direitos que toda pessoa que é presa, ela tem? Bom, inicialmente a gente pode identificar uma exigência de respeito à integridade física e moral da pessoa que é presa. A Constituição, no artigo 5º, inciso 49, prevê que o preso terá respeitado a sua integridade física e moral. Outra questão muito importante diz respeito à comunicação dessa prisão. A prisão de qualquer pessoa vai ser comunicada imediatamente ao juiz competente. O preso vai poder comunicar aos seus familiares que se encontram nessa situação e também pode até optar, não necessariamente comunicar a um familiar, porque às vezes essa comunicação pode trazer algum estresse, algum tipo de problema no âmbito familiar, então ele prefere comunicar a uma terceira pessoa. Pode ser o patrão, um amigo próximo, que vai ter uma condição melhor de ajudá-lo naquele momento. Tem a questão do interrogatório também, né? Como que a pessoa pode proceder? Ela tem alguma liberdade nessa questão? Sim. Como que se trata esse momento? Quando essa pessoa é presa, geralmente a prisão é feita, na maioria dos casos, pela polícia militar, né? Então o policial militar registra a ocorrência e leva esse preso à presença do delegado. E o delegado vai ter que ouvir quem trouxe esse preso, nós chamamos de condutor, testemunhas, e ao final ele vai ouvir o preso. Só que o preso tem o direito de ficar calado nesse momento do seu interrogatório policial. Não só no momento do interrogatório policial, mas também judicial. Mas como nós estamos particularizando a hipótese para a prisão em flagrante, ele tem o direito de ficar em silêncio, de não responder nenhuma das perguntas que forem feitas e deixar, se for o caso, para responder eventualmente em juízo. O senhor começou na sua primeira resposta a falar sobre o tratamento do preso. Caso ocorra algum tipo de agressão física a essa pessoa, que tipo de comunicação ela pode fazer? Que tipo de procedimento ela pode adotar? Bom, nesses casos de, eventualmente, o preso sofrer algum tipo de agressão, né, o rol de medidas que a Constituição prevê, o fato de se comunicar ao juiz, né, permitir o contato da família, para quê? Primeiro, para se verificar se essa prisão foi feita de acordo com os parâmetros exigidos na Constituição e na lei. E segundo, para se evitar exatamente isso. E na hipótese de acontecer, o juiz ele pode determinar que o preso seja trazido à sua presença, levado ao Instituto Médico Legal para fazer um exame de corpo de delito, e inclusive os próprios familiares do preso podem provocar, né, diante porque a comunicação dos familiares não é para que eles só tenham ciência, é porque eles tendo ciência possam providenciar algum tipo de auxílio para esse preso, né, alguma assistência que eles mesmos familiares dão, por meio de advogado, por meio da Defensoria Pública, e no caso de uma agressão, de uma tortura, levar essa notícia aos canais, a promotoria de defesa. O importante é não se calar mesmo. Não, o importante é que essa notícia seja levada aos órgãos competentes. Uma outra aula importante do senhor tratou sobre as medidas cautelares. A gente sabe que em junho de 2011 foram introduzidas algumas medidas cautelares alternativas, né? Quais são as principais? Bem,
Vejam só, veja só, o que acontece é o seguinte, durante muitos anos que o Código de Processo Penal ele é de 1941, entrou em vigor em janeiro de 42. O juiz, no processo penal, ele trabalhou com essa situação extrema. Ou a pessoa investigada, acusada, estava preso ou em liberdade plena. Certo? Então, a lei de cautelares, que entrou em vigor em 4 de julho de 2011, ela deu ao juiz alternativas, medidas que são restritivas de liberdade, mas que não implicam na prisão. Por exemplo, a que eu avalio como a menos restritiva, o comparecimento periódico da pessoa em juízo para informar e justificar as atividades. O juiz trabalha, de 30 em 30 dias você tem que vir aqui dizer o que está fazendo, onde está morando, está trabalhando. Então, essa pessoa está livre, ela não está presa, mas ela tem uma limitação, uma restrição na sua liberdade. Tem a proibição de frequentar determinados lugares relacionados ao crime, para evitar que volte a praticar crime. Proibição de manter contato com determinadas pessoas, também a vítima do crime, no caso, testemunhas, para impedir que um outro episódio de crime ocorra. Tem uma mais restritiva, né, que trata do impedimento a obrigação do recolhimento domiciliar, no caso que ele não pode sair à noite e também não pode sair de casa nos dias de folga. Qual que é o objetivo de uma medida como essa? Veja só, o recolhimento domiciliar noturno já é uma medida cautelar que não é prisão, mas é extremamente mais drástica do que simplesmente o sujeito comparecer na justiça para informar e justificar suas atividades. Essa medida só pode ser aplicada para aquele que demonstrar que tem endereço e trabalho fixos. E ela impede que a pessoa saia à noite e nos finais de semana a gente fala, fique em casa, certo? Pode, durante o dia, ter as suas atividades ordinárias, trabalhar, estudar, o que for necessário. Mas à noite, nos finais de semana, dias de folga, essa pessoa vai ficar recolhida. É claro, né, você vai dizer, mas o que garante que essa pessoa que vai cumprir? Bom, é que o descumprimento de uma medida cautelar alternativa pode levar, em último caso, à decretação da prisão preventiva. Tem uma outra muito importante, né, e é bem menos restritiva, que é comparecer ao juízo mensalmente. Como eu tinha falado, existe uma gradação nessas medidas cautelares. O juiz, ele tem que se basear em 2 parâmetros para aplicar medidas cautelares. O primeiro parâmetro é a necessidade da medida. Surgindo a necessidade, ele vai ter que escolher qual das 9, na verdade, as 9 alternativas, e mais a prisão, qual das 10 ele vai aplicar. E aí a gravidade do crime, as circunstâncias do fato, as condições da pessoa que vai suportar a cautelar. Então, se você vê que esses parâmetros de adequação levam a uma cautelar menos grave, o juiz pode aplicar essa do comparecimento periódico em juízo. E ele pode até cumular medidas cautelares alternativas, não só o comparecimento, mas a proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de ter contato com pessoas, a proibição de se ausentar da comarca, que pode se estender à proibição de sair do país, inclusive com o recolhimento do passaporte. Professor, mas são medidas importantes, né, essas medidas alternativas cautelares? Sim, são importantes. Por quê? Porque elas viabilizaram para o juiz um cenário de controle da liberdade sem necessariamente ter que prender a pessoa. Então, o juiz vai analisar cada caso e ele tem, dentro desses parâmetros que eu já abordei, ou seja, a gravidade do crime, circunstâncias do fato e as condições da pessoa, ele tem um rol fechado, na verdade, de 9 medidas para evitar a prisão. E, em último caso, né, a lei deixou muito claro no processo penal, artigo 282, que a prisão preventiva é a última medida que o juiz deve aplicar. Bom, o tema é muito rico e daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua conversando com o professor Flávio Leles aqui no Saber Direito Debate. Hoje, no Saber Direito Debate, a gente está recebendo o professor Flávio Leles, defensor público do Estado de Minas Gerais e professor de Direito Processual Penal. Agora a gente vai falar um pouco sobre a carreira, né? O senhor que está na Defensoria Pública desde 2005, já participou de mais de 340 júris. Professor, como que é a participação do senhor e o trabalho do senhor lá no Estado de Minas Gerais? Bom, eu ingressei na Defensoria Pública de Minas Gerais em maio de 2005 e desde lá eu tive essa oportunidade de trabalhar numa Defensoria Pública do Tribunal do Júri,
ou seja, nós temos atuação nos crimes dolosos contra a vida, que são homicídio, infanticídio, aborto, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. 99% dos casos são de homicídios tentados ou consumados, e nós atendemos algo em torno hoje de 80% a quase 90% dos processos de homicídio na comarca de Belo Horizonte é atendido pela Defensoria Pública. Então, em torno aí de 22 júris. 22 júris, por exemplo, que se realiza no mês, que você faz um júri por dia. Então, considerando um mês cheio aí, com 22 dias úteis, nós fazemos algo em torno aí de 16 a 18 júris. É um trabalho que exige, né, da gente, porque são crimes muito graves, são acusações envolvendo crimes graves, às vezes tendo crianças como vítimas, às vezes guerra de tráfico de drogas como pano de fundo. Então, é um trabalho que, ao mesmo tempo que ele é difícil, quando você consegue contribuir para uma decisão justa, é muito gratificante. Ser defensor público é muito gratificante. O senhor falou da quantidade imensa, né, de processos. Como que fica a preparação do defensor público para essa grande quantidade? Bom, o júri demanda realmente uma preparação. Só que o que acontece? O processo ele não nasce no dia do júri. Esse processo ele tem uma primeira fase onde vai ser decidido se o caso é de júri ou não, se aquele acusado vai ser ou não julgado pelo júri, e posteriormente, decidido isso, se prepara e julga. Então, a nossa atuação ela já começa na fase inicial. Então, nós conhecemos o processo, já tivemos algum contato na audiência, com as testemunhas, com a prova que foi produzida, e é claro, quando chega na véspera do julgamento, você tem uma preparação específica. Muitas vezes a gente recebe os familiares, as mães estão apreensivas, filhos presos, e essa carga emocional, às vezes, é até mais pesada do que o processo em si. Nesse trabalho de receber uma mãe, um filho que está com o pai ou o próprio filho presos, e, às vezes, o próprio preso no dia do júri, ele não está muito preocupado. Eu tive situações interessantes que foi o seguinte: o sujeito ele não estava muito preocupado com o que ia acontecer com ele no julgamento, ele queria só poder, no final, ver a mãe, né, dar um abraço na mãe. Teve o último julgamento que eu participei, foi interessante. Eu falei assim: doutor, podia ser rápido, porque eu queria ver muito a minha esposa, porque meu filho nasceu e morreu e eu não pude estar com ele. Então, o que vai acontecer aqui, se eu vou ser condenado, qual a quantidade de pena, não me interessa. Eu queria ter um pouco de tempo para conversar com a minha esposa e saber como é que foi esse período, porque não me permitiram, quando eu estava na cadeia, sair para ir no velório do meu filho. Então, são histórias como essas. Ou seja, o lado humano de vocês tem que ser muito bem trabalhado. É verdade, porque são inúmeras emoções, né, que se misturam ali, a preparação do júri, o aspecto técnico, se vai pedir uma absolvição daquele réu, uma condenação por um crime menos grave, e ao mesmo tempo você tem é o inesperado, né? Você chega para conversar com o acusado achando que ele tem uma versão, uma história, algo para te ajudar na defesa, e ele não está preocupado com isso, né? Ao mesmo tempo, a esposa traz uma roupa para ele se apresentar perante a sociedade porque ele está uniformizado. Ou seja, tem um drama familiar. É claro que não podemos esquecer que alguém foi assassinado, que tem um outro drama familiar, mas o que me diz respeito é essa relação que a gente tem com os familiares e com o próprio acusado. Então, na Defensoria Pública, esse é um lado assim que é diferente, que é muito diferente de outras carreiras jurídicas. Professor, quando se fala muito sobre a Defensoria Pública, se pensa em presos e em pessoas que não têm condições de pagar por um advogado. Mas o senhor comentou comigo que, em alguns casos, lá em Belo Horizonte, pessoas que têm condições procuram a Defensoria Pública. Por quê? Bom, é preciso dizer o seguinte: à medida que você tem uma defensoria pública estruturada, que começa a se organizar, não só em Belo Horizonte, mas em todo o país, em várias comarcas, e que presta um serviço público de qualidade, ou seja, com seriedade, tentando fazer o que é possível, o que é adequado para aquele caso, como um serviço público gratuito que é. Então, começa a existir um certo grupo de pessoas que, em tese, poderia até pagar um advogado, mas que optam pelo serviço da defensoria pública. Você vai me dizer, mas é possível isso? Bom, na área penal é possível, porque na área penal, no processo
penal, o acusado não pode ficar sem defesa. Então, se ele, por si só, não procura um advogado, não contrata um advogado, o processo precisa seguir. Né? E ele dizendo que quer a Defensoria Pública, ao juiz não restará alternativa que não encaminhar os autos para a Defensoria Pública, para que a Defensoria assuma ou não a defesa. Você vai me perguntar, mas na área civil pode isso? Não, na área civil não pode. Você tem que ter um limite financeiro para a atuação de renda daquela pessoa ou familiar, porque senão você retira também a possibilidade dos advogados, né, de trabalhar. Então, na área criminal, não pode ficar sem defesa, a pessoa pode optar pelo serviço da Defensoria Pública. Num caso seu, professor, teve a situação de um réu que ele acabou sendo absolvido porque se descobriu que, na verdade, quem cometeu o crime era um homônimo dele, ou seja, tinha o mesmo nome da pessoa que estava sendo acusada. Conta um pouco desse caso para a gente. Esse caso é um caso muito interessante, ele aconteceu logo quando eu estava principiando meu trabalho na Defensoria Pública, e eu cheguei para o júri, esse júri ia ser de manhã cedo, era um caso que deu repercussão na mídia, porque foi um triplo homicídio. A mãe e 2 filhas, a mãe era líder de uma determinada comunidade lá e ela foi assassinada em razão de suspeita de que ela estava delatando traficantes para a polícia. E aí eu entrando para o julgamento, uma senhora me para e disse, "Senhor doutor Flávio?" "Sim, sou eu. Eu precisava conversar com o senhor." Eu falei, "Senhora, eu não posso conversar agora que eu estou entrando para o julgamento." Ela disse, "Não, mas é sobre exatamente esse julgamento. Eu sou psicóloga, faço um trabalho voluntário numa penitenciária de menores, num estabelecimento para menores, e eu conheci o verdadeiro fulano de tal." E na hora que ela falou verdadeiro fulano de tal, era o nome do acusado que ia ser julgado. Né? E o acusado que ia ser julgado sempre negando que não tinha nada a ver com aquele fato, que não tinha participado daquilo, e os outros réus também diziam que não era ele o que tinha participado daquilo. Então, essa senhora, com muito custo, né, nós convencemos o juiz-presidente a permitir que ela fosse ouvida em plenário como testemunha. Foi um depoimento duro, eu não fiz perguntas para ela, só o juiz e o promotor fez parte da possibilidade dela ser ouvida, porque isso não tinha previsão. Eles ficaram 40 minutos fazendo perguntas para ela foi firme e demonstrou que realmente quem tinha participado era, na época, menor. Mas cadê esse menor? Esse menor tinha sido assassinado e a mãe dele havia autorizado essa psicóloga a ir lá para dizer que não era o acusado, que também tinha o nome de fulano de tal, que tinha participado. E aí, no júri, no debate, essa pessoa foi absolvida e, posteriormente, ficou realmente confirmado que não era ela que tinha participado daquilo. Ou seja, a presença dessa testemunha, de forma inusitada, foi primordial para que fosse feita a justiça. Sem sombra de dúvida. Se ela não aparece, né, só o acusado dizendo que não era ele. Um crime que deu repercussão na mídia em Belo Horizonte por conta de ser um triplo assassinato ligado ao tráfico de drogas. Né? O nome era o mesmo. Todo mundo dizia, era o fulano de tal, foi o fulano de tal, foi o fulano de tal. Ele certamente seria condenado. Rapidamente, professor, na área acadêmica, tem algum professor de Direito Processual Penal que o senhor admira? Eu admiro muito o professor Aurí Lopes Júnior. Pois é, e sobre esse tema nós vamos conversar no terceiro e último bloco aqui do Saber Direito em Debate. Nesse terceiro e último bloco do Saber Direito Debate, o professor Flávio Leles vai dar dicas para os estudantes e também para todas as pessoas que acompanham o nosso programa. Professor, essa é uma área que tem muitos estudiosos, né? Sim, o direito penal, de uma maneira geral, né, ele encanta muito o estudante já na graduação. Né? Por conta do dia a dia, né, nós temos muitas informações durante o dia, na televisão, nos jornais, nas rádios, sobre crimes, sobre pessoas que foram presas, pessoas que foram colocadas em liberdade, julgamento, condenações. Então, isso chama muita atenção. Então, o direito penal, em especial o direito processual penal, é aquele momento onde o estudante ele consegue entender o porquê que certas coisas acontecem, que ele tem informações, às vezes até nem sempre informações adequadas, mas ele consegue explicações para aquilo. E o senhor havia dito que admira o professor Aurí Lopes Júnior. Por que há essa admiração por parte do senhor? O professor Aurí Lopes Júnior, ele rompe com os parâmetros que foram estabelecidos durante muitos anos pelo que nós chamamos de doutrina clássica do direito processual penal. O professor Aurí Lopes Júnior é um advogado lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, uma atuação
brilhante nos tribunais regionais federais, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. E ele tem uma visão diferente. Ele tem uma visão partindo de uma premissa que é a premissa adequada, que é a premissa válida, que é a Constituição. É um direito processual penal a partir da Constituição da República. Então, ele tem ainda uma vantagem, que é o seguinte: ele não tem apenas ideias próprias e novas, ele fala também daquilo que é o tradicional, né? O pensamento tradicional sobre determinada questão, por exemplo, sobre prisão preventiva, é esse, mas eu penso que a gente deve dar um outro tratamento para isso, e explica por quê, e motiva, sempre baseado em valores da Constituição. Então é por isso que ele é muito respeitado, não só por mim, mas por diversos profissionais da área. E o senhor trouxe 2 livros aqui do professor Aury. O primeiro é o Novo Regime Jurídico da Prisão Processual, Liberdade Provisória e Medidas Cautelares Diversas, que é o tema da aula do senhor aqui no Saber Direito. Qual que é a importância desse livro? O que ele traz de importante? Esse livro até já está mais atualizado, porque eu recebi esse livro dele logo que ele lançou, em 2011. Esse livro ele vem dar as primeiras informações para a comunidade jurídica, de uma maneira geral, do que mudou. Né? Porque nós tínhamos aquele sistema onde o juiz só trabalhava com a prisão como medida cautelar e no mais a pessoa ficava em liberdade. E em 2011, assim que a lei entrou em vigor, ele já lançou essa primeira edição. Esse livro já está atualizado, já há edições mais atualizadas, onde o operador do direito tem condições de ter uma ideia muito clara de como era e como passou a ser o tratamento da prisão, da liberdade provisória e das medidas cautelares. Esse outro livro aqui, Direito Processual Penal, mais geral, também é uma boa literatura para quem quer entender mais o assunto? Sim. Aí nós temos um curso de Direito Processual Penal. Todos os institutos do Direito Processual Penal, os princípios, o inquérito policial, a ação penal, competência, procedimentos, nulidades, recursos, tudo em matéria de Direito Processual Penal, o professor Aury aborda dessa maneira completa, sem perder o tradicional e inovando, né? Mostrando, rompendo com muitos paradigmas do Direito Processual Penal, que é o desafio nessa matéria, nesse ramo do direito. E quem quiser se aprofundar mais na área, professor, quais são as outras orientações que o senhor pode passar? Bom, a possibilidade, né, dos estudantes se aprofundarem é sempre procurando melhorar a sua condição. Então, terminou o curso de graduação, se puder fazer uma especialização em ciências penais, um mestrado em ciências penais, um doutorado em ciências penais, é claro, são obras que vão permitir os primeiros passos. É claro que o estudante, à medida que você vai, né, evoluindo no seu conhecimento, você vai se tornando mais inquieto, querendo mais informações, e aí você vai procurar a doutrina fora do Brasil, que vai te dar outros parâmetros, outros níveis de conhecimento. Eu costumo dizer, para finalizar, que nós no direito somos todos estudantes. A diferença é que cada um está num nível de estudo, num estágio de aprendizado. E a curiosidade também é sempre importante, né, para ir além. Claro, é isso que nos move, né? É isso que nos motiva. O fato do professor, né? O professor ele é um estudante que está num estágio um pouco diferente, mas às vezes uma pergunta em sala de aula te faz refletir sobre um entendimento que você tinha sobre determinada questão e falou, opa, é possível que não seja bem assim. Então, sempre a inquietação é que nos move, é que nos faz melhorar a nossa compreensão, não só do direito, mas das coisas de uma maneira geral. O senhor tem dicas importantes também de estudo, professor? Olha, aí nós temos que ver o estudo para que tipo de finalidade, né? O estudante da graduação, ele deve acompanhar o professor, as dicas do professor de estudo, né? O material didático que o professor indicou, assistir às aulas. Dedicação. Para ele ter uma base. Agora, a base ordinária que o estudante sai da graduação ainda não é suficiente para ele, por exemplo, obter uma aprovação no exame de ordem, né? Aí precisa de algo a mais. Esse estudante ele precisa de ter alguma prática, porque o exame da OAB hoje exige uma prova que tenha conhecimentos teóricos e práticos, onde ele vai redigir umas peças. Então, isso ainda vejo com alguma dificuldade na graduação.
Por isso existem tantos cursos preparatórios, né, para as pessoas especificamente se prepararem para o exame do OAB e para o concurso público. Agora, estudar, eu tenho um amigo que diz, olha, estudar é igual encher uma garrafinha com conta-gota. Não vale despejar tudo de uma vez. É gotinha, 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 porque é o conhecimento consolidado. Não adianta você querer, num dia só, ler um livro inteiro e achar que tudo que você leu, você vai absorver. É preciso repetir leitura, ler vários livros, para poder adquirir um conhecimento que vai te permitir, profissionalmente, alcançar os seus objetivos. Infelizmente, nosso tempo acabou, professor. Hoje, aqui no Saber Direito Debate, a gente conversou com o professor Flávio Leles, que é defensor público do Estado de Minas Gerais e também professor de Direito Processual Penal. Nós voltamos na próxima semana. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br.